capítulo 18. Evangelho de João. Tem uma cançãozinha. Alegrei-me quando me disseram... Vamos lá, gente. Vamos à casa do Senhor. Levantai, ó portas, para que entre quem? O Rei da Glória. Venha o Rei da Glória. Então, alegra-te por estar aqui, amém? Alegra-te. Hoje o Senhor levou uma tia minha. Eu poderia estar arrasada, irmãos. Porque a minha família, por parte da minha mãe, é uma família que cresceu muito, muito, muito unida. Demais unida. Eu cresci junto com a minha família da minha mãe. Todos. Era como mãe para a gente. E como pai para a gente, os irmãos da minha mãe, que é de família grande. Mas a alegria, o Daniel falou, mãe, tu não está triste? Eu creio que imediatamente, eu não sei, algo dentro do meu espírito me conservou. Sério, do meu outro tio, eu logo escancarei o choro. Mas eu creio, ontem o irmão Dilson falou algo, foi poderoso tudo. Mas ele falou, vocês têm que acreditar. Ele falava assim, vocês têm que acreditar que o Senhor está com vocês. Que o Senhor é contigo. É como se Deus pegasse na gente assim, e dissesse, ei, eu estou contigo. Eu estou contigo. E o nosso consolo, glória a Deus, que a minha tia está com o Senhor, ela descansou, estava sofrendo muito com câncer. E ela está descansada. E esse é o nosso maior consolo. Então, amados, nós temos muita alegria, nós temos muito que celebrar, temos muito que agradecer ao que o Senhor fez por nós. Semana passada eu ministrei aqui, eu disse, irmãos, se fosse só a salvação já era suficiente. Não é verdade? Se fosse só a salvação, se Jesus tivesse morrido naquela cruz, só para nos salvar, era suficiente a nossa gratidão. Mas a gente sabe que não foi só para nos salvar. A gente sabe que tem coisas aí grandiosas, maravilhosas, que eu morri naquela cruz do Calvário, que ele abria, que ele estava com os braços abertos, que ele expirou e antes de expirar ele disse, está consumado, está feito. Ou seja, tudo que Deus tinha planejado antes de criar o homem, tudo, absolutamente tudo, irmãos, porque Deus não criou o homem e ele planejou, e começou a planejar com Jesus e com o Espírito Santo o que ia fazer da criação do homem que ele tinha criado, que ele tinha colocado nesse planeta. Não, antes dele criar o homem, ele já tinha um plano, um propósito para fazer quando ele criasse o homem. Então, o propósito de Deus é muito grande, é muito maior do que eu e você imaginamos. Então, eu quero hoje à noite falar sobre a verdade que é Cristo. A verdade que é Jesus. E que essa verdade que é Jesus, que essa verdade que é a palavra, essa verdade que encarnou, essa verdade ela tem que quebrar e romper com toda a mentira que foi estabelecida em áreas das nossas vidas. Versículo 37. Acompanhe comigo, por favor. Deixa eu olhar a hora aqui. Uau! Já vai dar 9 horas, gente. Contudo, Pilatos lhe inquiriu, então tu és o rei? Ao que lhe respondeu Jesus, tu dizes certamente que eu sou rei. Por esta causa, eu nasci, e para isto eu vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que pertencem à verdade, olha só, irmãos,
Todos que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Isso aí foi impactante para a minha vida. Ok. Todos que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Ou seja, nós somos identificados por Jesus, pelo Espírito Santo, pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, a maneira que nós ouvimos a voz de Jesus. Aqui Jesus estava prestes a ir para a cruz. Jesus estava sendo julgado pelos homens, pelas autoridades. Ele estava diante de uma autoridade que questiona, que primeiro afirma, faz uma pergunta e afirma: tu és rei? E Jesus não deixa de falar que ele não é rei, porque ele é rei de reis, ele é rei dos reis. Mas na verdade não era para isso que Jesus estava lá. Mas Jesus falou algo interessante, falou para aquela autoridade diante dele: eu vim para testificar, para falar da verdade. Mas na verdade, a própria verdade estava encarnada diante dessa autoridade. Não era o que ele falava, não era o que Jesus falava que se dizia da verdade, mas era a própria manifestação da verdade que veio nesse planeta, que se encarnou nesse planeta. Mas, irmãos, você sabe que Satanás, ele sempre vai trabalhar para nos tirar desse propósito. Do propósito de que a senhora está falando? Jesus falou. Ele disse: foi para esse propósito que eu vim. Olha, eu vou falar para ti. E eu vou falar para mim, Amélia. Você não é um incidente. E também não é nenhum planejamento do teu pai e da tua mãe. Você está aqui nesse planeta porque você tem um propósito, está nessa geração, de ter nascido nessa família, de ter nascido nessa nação, para esse tempo hoje. Você não é uma mentira, você é uma verdade. Resultado da própria verdade que é Jesus. Porque nós nascemos primeiro em Cristo, gente, antes de nós nascermos nesse planeta. Nós nascemos primeiro em Jesus. Porque eu comecei falando isso, porque quando Deus criou o homem, ele já tinha planejado muito antes, mas olha só, você sabe por que você veio à existência? Vou te dar um motivo para você viver todos os dias. Você sabe por que você veio à existência? Você veio à existência por causa de Jesus. Deus te criou por causa de Jesus. A palavra fala que Jesus era o unigênito do Pai. Era o Filho que com certeza o coração de Deus, o coração do Pai, sempre se deleitou e teve prazer em Jesus, lá no céu. Mas de repente, eu não sei como, não vou pregar como o pastor Marcos Feliciano, não. Porque o pastor Marcos Feliciano é um pastor que eu não sei hoje, né? Faz muitos anos que eu não ouço ele. Mas tem um tempão, logo no início do ministério dele, Deus usou uma palavra que ele ministrou, não sei se vocês chegaram a ouvir essa palavra, que o Pafo primeiro ouviu, depois ele disse: amor, você precisa ouvir essa palavra. Quando a esposa dele estava grávida, e o filho dele morreu no ventre da esposa dele. E ele fala, ele conta esse testemunho, e ele fala em grávidos
de um avivamento. É o tema, parece, dessa palavra. Muito tremenda. Essa tem muitos anos, essa palavra. Muitos anos mesmo. Isso foi antes do acidente, acredito, do Joshua. Faz muito tempo. Aí, ele conta, ele pregava assim, que tu viajava no que ele pregava. Não vou pregar como ele, mas eu quero que você, em nome de Jesus, use a imaginação que o Senhor nos colocou. Mas eu estou falando no teu espírito mesmo. Não sei como e não sei quando, porque isso não tem tempo. Só sei que é bilhões e bilhões, com certeza, não sei. Mas eu creio que Deus, ele se alegrava e tinha prazer muito grande, muito forte, muito poderoso em Jesus, o Filho dele. Talvez, eu não estou falando, só estou dizendo, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, isso não está na Bíblia. Talvez Deus, olhando para Jesus, ele imaginou milhares. Milhares igual a Jesus. Milhares igual a Jesus. Sexo masculino e sexo feminino. Milhares. Não foi por um acaso, irmãos. Não é por um acaso. Por isso eu vou falar para você. Tudo que quer roubar o propósito de Deus na tua vida é teu inimigo. Tudo aquilo que quer te roubar de viver, de cumprir o propósito de Deus na tua vida é mentira do diabo. O que foi que o diabo plantou? O que foi que o diabo plantou no coração das autoridades religiosas? Que era para estar com uma expectativa. Eles esperavam o Messias se encarnou e eles não entenderam nada. Eles se tornaram o quê para Jesus, gente? Inimigos. Eles se tornaram opositores de Jesus cumprir o propósito dele. E o diabo coloca uma mentira no coração de Herodes, no coração de César. Coloca uma mentira dizendo, as autoridades espirituais, porque eles eram as autoridades espirituais, religiosas, chegaram lá com César e disseram, olha, parece que vai nascer um menino aí, e toma cuidado, porque ele pode, eu estou cuidando das minhas palavras, tá, gente? Ele pode tomar o teu lugar, porque ele vai ser rei também. Gente, Jesus, olha a mentira do diabo. Jesus nunca veio para tomar posição de alguém. Pelo contrário, quando Jesus encarnou, quando Jesus se tornou homem, que ele começou a se manifestar, aí todas as autoridades no planeta Terra só têm a origem e o propósito por causa da existência de Jesus. Não tem sentido nenhum rei na Terra, não tem sentido nenhum governante na Terra se não tiver Jesus. Você consegue entender isso? Se não tiver Jesus, se não tiver o rei, antes de ser rei, humano, o filho, antes de ser filho, humano, não tem sentido nenhum. Eu posso falar para a tua vida, irmãos, eu posso falar para todo ser humano nascido no planeta. Não tem sentido nenhum ser humano, quando não se encontra com esse propósito, a vida deles não tem sentido, porque só há sentido em Jesus Cristo. Na origem, no propósito da existência. Não há sentido, querido. Você pode ser o homem mais bem-sucedido na sociedade. Tu pode ser o melhor marido, tu pode ser a melhor esposa, tu pode ser o melhor filho. Mas se não tiver em Jesus, não tem sentido. Não tem propósito. Não tem propósito de existência. Não tem propósito. Eu vou mais longe ainda.
não tem propósito de envelhecer. Cada ano que se passa, cada dia que se passa, o sentido da tua existência é Cristo. O sentido da tua vida é Cristo. Todo dia que tu sai para o teu trabalho, o sentido de você ir para trabalhar é Cristo. O sentido de voltar para casa é Cristo. O sentido também de casar deve ser Cristo. O sentido também de adquirir bens deve ser Cristo. O sentido de você ter um corpo saudável deve ser Cristo. O sentido de você estar unido com teus irmãos deve ser Cristo. Porque se não for Cristo, não tem sentido. Não tem propósito. É uma mentira. Quantos vivem uma mentira? Quantos baseiam a sua vida em mentiras? Em ilusões? Em proposta para nos tirar da vontade de Deus, para nos tirar do propósito de Deus. Porque, irmãos, tudo na tua vida, tudo na nossa vida, Deus tem uma palavra para nós. Tudo. Tudo Ele tem uma verdade para nós. A questão é olha só, a questão é se esse final de versículo faz sentido na minha vida. Olha só, vou repetir de novo. Para testemunhar da verdade. Eu nasci para isto. Vim ao mundo para testemunhar da verdade. Todos que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Você está disposto a ouvir a verdade de Deus com respeito à tua mocidade? Você está disposto a ouvir a voz de Deus com respeito a seu marido? Você está disposto a ouvir a verdade com respeito a ser esposa? Você está disposto a ouvir a verdade com respeito à tua profissão? Você está disposto a ouvir a verdade com respeito ao chamado de Deus na tua vida? Porque se você está disposto a ouvir a verdade, o Espírito Santo da verdade tem toda a instrução para nos dar com respeito às nossas vidas, à nossa existência, ao nosso chamado, à nossa família, ao nosso casamento, a ser pai, a ser mãe, até para as virgens. Porque se eu me irrito com a verdade, eu demonstro que meu coração está na mentira. Se eu me irrito com a verdade, eu demonstro que eu estou me baseando em mentira. Se eu me irrito com a verdade, eu demonstro que eu estou baseando a minha vida em mentira. Eu estou me Oh, meu Deus. É que eu não posso fazer isso por causa do... O meu alicerce é como areia movediça. Se eu estou disposto, olha só, gente, não é eu dizer assim, eu tenho Jesus, Cristo é a existência, é o propósito da minha existência. Ok, eu estou disposto a ouvir a verdade? Meu coração está quebrantado para ouvir a verdade? Meu coração está disposto a receber a verdade? Eu falei aqui que o Espírito Santo quer nos aconselhar em todas as áreas das nossas vidas. Porque Ele é o Espírito da verdade que vai nos ensinar todas as coisas, que vai nos guiar a toda a verdade. Você pode obedecer ao conselho do Espírito Santo de olho fechado, irmão. Porque se você obedece ao conselho do Espírito Santo até de olho fechado, vai acontecer tudo o que Ele está te instruindo. Vai se cumprir tudo aquilo que Ele está te instruindo.
Aí, o que acontece? Então Pilatos questionou Jesus: quem é a verdade? Por isso que relacionar com a verdade, por isso que relacionar com Jesus é que vai transformar, é que vai fazer diferença na nossa vida, irmãos. Por isso que ouvir Jesus, olha, esses dias assim, eu tenho meditado em algumas coisas e eu fiquei pensando em umas coisas muito interessantes. Tem pessoas que você conhece, do teu ciclo de amizade, do teu ciclo de relacionamento, que fala muito, Deus me falou isso, 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 isso. Não, porque Deus me disse isso, isso, isso. Aí, na hora quando essa pessoa fala, isso me veio, eu meditando nessas coisas essa semana, isso me veio, mas por que Jesus não fala para essa pessoa que ela precisa de mudar nisso, nisso, nisso? Eu fico meio suspeita, irmã, que Jesus... É verdade. Eu fiquei, sabe, com o coração meio suspeito. Porque quando eu vejo Mateus, Marcos, Lucas e João, eu vejo um Jesus muito sincero, com respeito às mentiras que as pessoas viviam, com respeito à religiosidade que as pessoas viviam, com respeito ao egoísmo que as pessoas viviam. Eu vejo um Jesus muito sincero. Eu não vejo um Jesus irado quando entra no templo e que vê aqueles caras vendendo um monte de coisa, pega a cinta e vira a mesa. Gente, eu não vejo Jesus irado nisso, eu não consigo imaginar Jesus irado nisso. Eu consigo Jesus com um coração muito zeloso. Porque a verdade, ela é nos falada, porque no nosso coração está cheio de que quando eu falo a verdade para alguém, é porque meu coração está cheio de zelo. Quando Jesus derrubou aquelas mesas, vai lá, lê lá, você vai ver, irmãos. Quando Jesus entra e que ele vê aquela cena, que ele vira a mesa, é porque existe uma palavra lá em Salmos que diz: o zelo da tua casa me consome. O zelo da tua casa me consome. E que casa é essa? É esse local de reunião. A casa é você, querido. A casa sou eu. A casa somos nós. Aí Jesus, ele não vem para nos dar um paliativo. Jesus não vem para nos aconselhar com paliativo. Ele disse: se eu conheço a verdade, eu vou ouvir a verdade. Eu posso ir mais longe, que eu até coloquei aqui. Quem foi liberto pela verdade, ama a verdade. Quem se encontrou com a verdade, ama a verdade. Quem vive na verdade, quem anda na verdade, não tem do que se envergonhar. Quem caminha na verdade, não tem do que se envergonhar. Cada passo debaixo desse propósito, eu estou andando em cima de uma verdade. Jesus andou 33 anos e meio nesse planeta andando na verdade. Cada palavra se cumpria na vida de Jesus. Deixa eu ver aqui. Rapidinho. Abre aí em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 20. Fala o seguinte: em seguida,
enrolou novamente o livro. Devolveu-se ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam de olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhe: hoje se cumpre a escritura que acabeis de ouvir. Hoje, Jesus leu uns versículos da Bíblia que fala: o Espírito do Senhor é sobre mim, que Ele me ungiu para pregar salvação aos pobres. Ok? Ele leu, deu para o assistente e falou o seguinte: hoje se cumpre essa palavra, hoje se cumpre essa verdade. Ou seja, quem anda na verdade, anda em cumprimento da verdade, anda em cumprimento da verdade, anda em cumprimento da verdade, anda em cumprimento de uma palavra, anda em cumprimento de uma palavra para a tua família, anda em cumprimento de uma palavra no teu trabalho, na tua vida financeira, na tua saúde, com teus filhos, em tudo, anda em cumprimento de uma palavra. Não é porque você é bonzinho, não é porque você é legalzinho, não é porque você jejua muito, não é porque você ora muito, é porque se você anda na verdade, você vai viver o cumprimento da verdade em tua vida. Aleluia! Você vai viver. Por isso, querido, por isso, querida, não deixa ninguém roubar o propósito da tua existência. Não deixa ninguém roubar o propósito da tua família. Não deixa ninguém roubar o propósito desse trabalho que Deus te deu. Não deixa ninguém roubar. Sentimento nenhum roubar, avareza, engano, idolatria roubar o propósito da riqueza que Deus depositou nas tuas mãos, que Deus vai depositar na mão de pessoas. Não deixa a mesquinharia roubar o propósito, não deixa, irmãos, a tristeza roubar o propósito da tua alegria, não deixa o desânimo roubar o propósito de você estar animado, não deixa a incredulidade roubar o propósito da fé na tua vida. Não deixa. Não permite. Porque se eu saio da verdade, se eu saio de cima de uma palavra, de andar em cima da palavra, de eu viver debaixo de uma palavra e andar em cima dessa palavra, eu estou saindo, irmão, é por isso, olha, eu vou falar para vocês, diagnostiquei. É por isso que vem a frustração. Por isso que é muito tempo de espera. Por isso que vem a ansiedade. Porque eu ia sentar aqui, mas eu vou sentar aqui. Passa anos e anos. Você recebe uma palavra 20 anos atrás. 10 anos atrás. Porque quando eu olho para esse tempo, eu vejo que Deus não deu Isaac para Abraão logo, porque Abraão saiu da verdade. Quando Abraão saiu da verdade e entrou numa mentira que a mulher dele deu, ou seja, uma ideia, ele absorveu aquela ideia e foi lá, fez o ato, saiu da verdade. Claro que a gente vê graça, claro que estamos debaixo da graça, claro que Jesus é a justiça de Deus nas nossas vidas, mas nós não podemos arredar o pé da verdade, não podemos arredar o pé dos princípios, não podemos. Aí a espera, aí fica esperando, aí vem a frustração, aí vem o desânimo, aí vem prejuízo, aí vem tristeza, aí quantas vezes, ai meu Deus, estou querendo desistir. Irmãos, quando eu ando na verdade, quando eu dou passos na verdade, não há lugar para ansiedade.
Quando eu ando na verdade, quando eu vivo a verdade, não há lugar para ansiedade. Não há lugar para ansiedade, porque Deus é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Cada uma das promessas que Deus fez ao povo de Israel se cumpriu e está se cumprindo. Toda vez que Israel saía da verdade, começava a entrar em idolatria, começava a entrar em feitiçaria, aí era um tempo de frustração, aí era um tempo de medo, aí era um tempo de prejuízo, aí era tempo de desgraça. Mas nós estamos na graça, aleluia, nós estamos na graça, a graça é Jesus, Jesus é a verdade, permanece nele, amém. Fique nele. Paulo sofreu aflição, Paulo sofreu perseguição, Paulo sofreu até fome, Paulo sofreu nudez, Paulo sofreu naufrágios, mas não era porque ele saiu da verdade, não era porque Jesus falou antes para ele, agora tu vai saber o que importa sofrer pelo meu nome, uma verdade, uma palavra, se cumprindo na vida do apóstolo Paulo. Aí você não vê um Paulo ansioso, você não vê um Paulo incrédulo, pelo contrário, uma coisa eu faço, eu deixo as coisas que para trás fico e eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação do que eu fui chamado. Você vê um Paulo esmurra o meu corpo, você vê um Paulo determinado. Ai, irmãos, nem Daniel na cova dos leões estava ansioso. Imagine nós, a gente não está, perdão falar assim, a gente não ia ficar ansioso não, a gente ia se borrar de medo. Ele disse para o rei, ei, não te preocupa, me joga na cova dos leões. Não te preocupa, rei, me joga na cova dos leões. Será que se fosse eu ia dizer isso para o rei? Será que se fosse você ia dizer isso para o rei? Não te preocupa, rei. Daniel, tu sabe que eu posso te livrar, eu poderia te livrar. Porque a segurança não estava na palavra do rei, era Dário, né? Se eu não estou enganado, o rei Dário, não estava na... A verdade não estava na boca de Dário, a verdade estava na boca de Yahvé, a verdade estava na boca do Senhor, que o Senhor não desampara os seus justos. O Senhor não desampara aqueles que vivem na verdade, gente. O Senhor não desampara aqueles que vivem na verdade. Quando Joshua sofreu um acidente, que uma cena de caos na minha frente, me veio uma verdade no meu coração. Se meu filho, eu não falava nada, eu só invocava o nome do Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ao mesmo tempo que eu invocava, eu crescia. Ao mesmo tempo que eu invocava, eu me fortalecia. E me vinha a palavra no coração. Se ele morreu, ele vai ressuscitar. Me vinha essa verdade no meu coração. Porque ele é fruto de uma palavra. O Daniel é fruto de uma palavra, a Dâmaris é fruto de uma palavra. Eu tenho que me apegar à verdade. Amém. Eu preciso andar na verdade. Porque a existência do meu propósito é Cristo. Eu não estou em Santa Catarina, irmãos, porque eu queria mudar simplesmente de cidade. Eu estou em Santa Catarina porque Deus quer que estejamos no sul do país, porque tem uma palavra que Deus nos deu há muitos anos atrás, e disse, o sul não retenha, trazei meus filhos de longe. Nós temos essa palavra. Nós não estamos aqui por um acaso. Nós não viajamos por um acaso. Você não vai ficar rico por um acaso. Você não vai ter uma linda família por um acaso. Nada é por um acaso. Tudo é propósito de Deus. Aleluia! O Joshua não tem que gravar CD porque ele quer gravar CD. Tem que ser por um propósito. Você não tem que fazer uma faculdade porque você quer exercer uma profissão, ter uma ótima profissão. É porque tem que ter propósito, gente.
precisa ter propósito. Precisa ter razão. De existência, de existir, de sofrer, irmãos. Sofrimento sem propósito é tragédia. Sofrimento sem propósito é tragédia. Sofrimento sem propósito é tragédia. Até no sofrimento tem que ter propósito. Até na dor tem que ter propósito. Até você sair da tua casa, se mover da tua casa para um hospital, ainda que você está enfermo, tem que ter propósito. Tudo tem que ter propósito. A Kelly, quando adoeceu, ia morrer. Mas lá naquela sala de isolamento, Deus mostrou o propósito porque que ela estava lá. Tudo tem que ter propósito, irmãos. Se a gente desperdiça o momento, estamos desperdiçando o fruto, o que vai produzir o propósito daquele momento. Estamos desperdiçando. Jesus veio para esse fim. Jesus veio para esse propósito, para testificar da verdade. E a verdade é Ele mesmo. E todos aqueles que amam a verdade, amam ouvir a verdade. Não aceitam, irmãos. Quantos de nós já vivemos mentira na nossa vida, já vivemos de aparência? Aí você crê uma coisa, mas a tua vida é outra. Você crê que Deus vai te enriquecer e você vive na pobreza. Você crê que Deus quer te fazer saudável, um corpo saudável, e você vive doente. O que tem que acontecer? Eu preciso crer na verdade da palavra. Que fala que Jesus lá na cruz do Calvário disse o seguinte, lá em Isaías fala, Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Isso é uma verdade, isso é a palavra, isso tem que ter a existência, tem que vir a existência na minha vida. Temos que crer que se a verdade se encarnou em forma de homem, por que a verdade não pode se encarnar em forma de saúde no meu corpo? Por que a verdade não pode encarnar de forma de riqueza na minha vida financeira? Por que a verdade não pode encarnar no meu chamado ministerial êxito? Por que a verdade não pode encarnar na minha alma, gerando frutos do Espírito? Por que a verdade não pode encarnar na minha casa e a minha casa ser uma casa de paz? Se a verdade se encarnou em um homem, essa verdade pode se encarnar em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas das nossas vidas, essa verdade pode encarnar, Alexandre. Pode encarnar. Pode encarnar. Ouça a verdade. Não fique irritado com a verdade. Porque se você anda na verdade, você conhece a voz da verdade. Essa é a voz do meu pastor Jesus. Essa é a voz do meu conselheiro. Ele quer me ensinar uma verdade nessa área da minha vida. Ele vem me instruir o meu caminhar. Tem uma palavra que diz que no nosso caminho nós não vamos tropeçar em nenhuma pedra. Lá no norte a gente chama de topada. Né, Sandro? Não vai pegar topada no teu caminho não, irmão. Porque tem uma verdade que fala que Ele vai tirar do nosso caminho toda pedra de tropeço. E a pedra de tropeço se chama incredulidade. Obstáculos que se colocaram. Irmão, Jesus, ele não tinha medo de nada. Olha só que Jesus, um cara de boa,
Estava lá, ele ia morrer. Gente, ele veio para morrer? Ele veio para morrer. Mas ele não morreu fora do tempo. Porque tinha uma palavra com respeito a isso. Ele não morreu fora do tempo. Aqui, eles ficaram irritados. Aqui é a continuidade do Lucas capítulo 4. Que ele fala de Elias, que ele fala da viúva. Aí, ele fala, versículo 27. Assim também no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, e nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio Naamã. Então todos, 28, então todos que estavam na sinagoga foram tomados, de quê? De grande raiva, ao ouvirem tais palavras. E por que eles ficaram zangados? Se Jesus falou da viúva, e disse, é verdade, naquela época tinha milhares de viúvas, porque era 3 anos de céu fechado. Fome na terra. Mas o profeta Elias vai até essa viúva. E a circunstância daquela viúva foi mudada, porque a gente sabe que não foi por causa do profeta que ele foi na casa da viúva, o profeta foi por causa da viúva. Mas uma viúva só no meio de milhares. Aí Jesus fala de Naamã e eles ficam irritados. Jesus falou o quê? Uma verdade, gente. Que tem um ensinamento tremendo aí, que depois eu vou ministrar sobre isso, se o Senhor me der liberdade. Tremendo, que também eu fui impactada com isso aí. Ele falou de uma verdade. Ele testemunhou de um acontecimento de muitos anos atrás, até aquele momento. Aí eles ficam irados, irritados. E eles queriam chamar Jesus para jantar com ele, para almoçar com ele. Não, gente, não foi para isso, não. Olha só o que eles queriam fazer com a verdade. Levantaram-se e expulsaram a Jesus da cidade, levando até onde? O topo da colina. Até o topo da colina sobre a qual a cidade havia sido edificada. Com o propósito de fazer o quê? É levar Jesus lá no Morro do Careca. E querer empurrar Jesus lá de cima do Morro do Careca, né? E sabe o que Jesus faz? Passa de boa. Ele passa de boa, porque nem o próprio Jesus, por ser a própria verdade, podia se desviar de nenhum pontinho, nem um ponto do i que estava escrito com respeito a ele. Ele podia sair. Quanto mais eu e você, irmãos, quanto mais nós não podemos sair de nenhuma palavra, de nenhum propósito, de nenhuma instrução que o Espírito Santo nos dá, não saia, porque senão a queda é certa. Não saia, porque senão o prejuízo é certo. Não saia, porque a dor é certa. Não saia, porque a frustração é certa. O medo é certo. O desânimo é certo. Não saia. Fique na verdade. Estão se levantando contra a verdade. De boa. Continua andando na verdade. Continua andando na verdade. Continua vivendo a verdade. Continua recebendo instruções do nosso conselheiro Espírito Santo. Continua, querido, em nome de Jesus. Continua, porque ninguém vai frustrar o propósito de Deus na tua existência, se você permanecer na verdade da tua casa, da tua família, se você continuar na verdade. Ame, ouça a verdade. Ouça a verdade. Caminhe por ela,
Porque ela é um caminho plano e firme. Plano e firme. Não tem abismo. Não tem abismo. Não tem. O Senhor nivela o caminho para nós passarmos. Irmãos, não tem isso aqui, ó. Jesus falou, homens de pequena fé são como a onda do mar, inconstantes. Se temos pequena fé, é porque temos deixado de ouvir a verdade. Ouvir não é com esse ouvido aqui, não, que tem dois buraquinhos, um buraco do lado, outro buraco do outro. Não é isso aqui, não, irmãos. Ouvir com o ouvido do teu espírito. Ouvir com o ouvido da tua alma. Por isso que uma palavra muda. Por isso eu creio, irmão Dilson, que aquela garotinha foi curada. A Francisca foi curada. A Madá foi curado. Porque aquela palavra ontem trouxe um ambiente de milagres, de glória. Porque nós ouvimos a palavra com o ouvido espiritual. Não só emocional, gente. Não é empolgador. Não é empolgador. Nós ouvimos uma palavra. Você está lá no Mateus 6,6. Aí você lê uma palavra que ainda que é um julgamento de Jesus. Mas você é impactado pelaquela verdade. Você toma aquela verdade, o quê? Jesus veio com esse propósito. E se a própria verdade se encarnou em um homem, por que que a verdade de cada palavra que fala a respeito da nossa vida não pode encarnar em nós? Está entendendo? Faz toda a diferença na nossa vida. Por isso, amado, saia do caminho. Pare de ouvir mentira. Pare de ouvir ensinamentos. Pare de ouvir a tua alma gritando para ti. Fazer, querer, desejar o que não está na verdade. Lá em Salmos, tem uma palavra que diz que o rei Davi falou para a sua própria alma. E disse, alma minha, bendiza ao Senhor, bendiga ao Senhor. Bendiga o seu santo nome. Alma minha. Ele estava dizendo, alma minha, você foi criada para bendizer o teu Criador, para se deleitar no teu Criador. Ele estava dizendo para a alma dele. Ele estava dizendo uma verdade da palavra para a alma dele. Então, querido, nós temos uma verdade para tudo. O propósito da nossa existência é Cristo. O propósito de tudo que vivemos é Cristo. Não devemos sair dessa verdade. Não devemos sair desse propósito. Aí, irmãos, pode ter certeza que vai acabar a frustração? A ansiedade, o medo, o desânimo. E vai ter o quê? Uma vida de glória. Ainda que na dor, ainda que na aflição, uma vida de glória. Porque eu vou repetir de novo, até a dor tem que ter propósito. Até o sofrimento tem que ter propósito. Não porque eu saí da verdade, mas porque faz parte da verdade, faz parte do propósito. Amém? Fica essa palavra, meu irmão, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Quiser continuar meditando, continue meditando. Por isso que fala, se eu conheço a verdade, aquela verdade me libertou de uma vida natural, de uma vida de escravidão, para eu viver uma liberdade no Espírito. E a palavra do Senhor fala, onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Quem está na verdade vive na liberdade, não na libertinagem.
não ser libertino, não ser desobediente, não ser negligente, não ser passivo, não ser de qualquer maneira. Mas quem anda na verdade, vive uma vida de liberdade para viver e cumprir a vontade de Deus. Sabe? Nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado quando eu ando na verdade. Nenhum. Nenhum se frustrarão quando eu ando na verdade. E essa verdade é Cristo. Você pode levantar a tua mão para o alto. E você pode agradecer ao Senhor Jesus. Porque assim como Ele encarnou para me salvar, assim como Ele me encarnou para me curar, mas Ele se encarnou para trazer propósito à minha existência, para me fazer andar nessa verdade. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito da verdade, essa verdade que nos instrui, essa verdade que nos ensina, essa verdade que nos faz viver, frutificar, crescer, ter êxito, ser enriquecido, ter uma família abençoada, ter uma vida financeira próspera, ter uma alma próspera, ter saúde no nosso corpo. É por causa de Ti, Jesus. É por causa de Ti. Obrigada, Espírito Santo, por nos revelar essa verdade. Para esse fim estamos aqui. Para esse propósito nós estamos aqui. Para ser Cristo ao centro. O centro, Cristo, o centro da nossa vida. O centro da nossa existência. O centro de nós nos reunirmos nesse lugar. O centro da nossa casa, da nossa família. Cada verdade. Se você tem uma verdade, peça a ela, reivindique ela agora em nome de Jesus. Chama ela à existência. Uma verdade na tua vida, uma verdade na tua casa, uma verdade no teu corpo. Chama a existência agora. Diga, eu chamo a existência essa verdade da palavra na minha saúde. Que eu preciso viver a verdade da saúde divina no meu corpo, da saúde divina na minha alma, a verdade do meu lar de paz, da minha casa, da existência do meu propósito. Chama uma palavra de Deus para a tua vida. Chama uma palavra de Deus. Chama a existência essa palavra. Tem 20 anos, tem 10 anos, tem 30 anos que você recebeu. Chama. Assim como a verdade se encarnou em um homem, pode se encarnar nessa área da nossa vida. Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Sonhos que morreram, que Deus colocou no teu coração, eu chamo a existência em nome de Jesus. Eu chamo a existência em nome de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu chamo a existência da tua vida.
Ministério frutificando. Ministério frutificando. Eu profetizo ministério frutificando em nome de Jesus. Ministérios que não estão frutificando, que estão estéril, que frutifiquem em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que se sente como aquele galho que foi cortado, a palavra de Deus fala que ao cheiro das águas ele vai viver. Eu declaro em nome de Jesus, ao cheiro da verdade, ao cheiro da água que é Jesus, possa reviver. Nenhuma palavra de maldição que falaram com respeito ao teu ministério, com respeito ao teu chamado, que te frustrou, que te traumatizou. Eu declaro uma palavra em nome de Jesus, que nasça e frutifique. E frutifique você. Ande por essa nação brasileira. Ande por essa nação brasileira. Ande pela tua cidade. Ande no meio da tua casa. Ande no meio da tua família. Eu declaro a tua família, toda a tua família, toda a tua casa tem uma palavra. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa toda a tua casa, toda a tua família. Chama a existência, a salvação entrando no coração de cada família, em nome de Jesus. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, possa entrar convencendo teu pai, tua mãe, teu marido, tua esposa, teus filhos, toda a tua casa, toda a tua casa, toda a tua casa, toda a tua casa será sacerdócio do Senhor. Toda a tua casa, toda a tua casa. Eu declaro evangelista nascendo nesse lugar. Evangelistas, profetas, apóstolos, pastores, mestres, intercessores. Eu declaro em nome de Jesus, presbíteros, diáconos. Eu declaro em nome de Jesus, tentaram frustrar, matar o propósito da tua existência, mas a verdade ecoa nesse túmulo. Sai pra fora em nome de Jesus.
entendem que a verdade chama à existência aquilo que não existe. E eu declaro que eu chamo a existência na tua vida. Talvez você tenha vindo aqui nesse lugar e não tinha entendido o propósito da tua vida. E hoje você recebeu uma verdade, que Jesus é a razão da tua existência. E em Cristo Jesus está tudo. Foi completo tudo, foi consumado tudo. Está escrito tudo ao teu respeito. Está escrito tudo com respeito à tua família. Está escrito tudo com respeito à vida financeira. Está escrito tudo com respeito à tua saúde. Está escrito tudo com respeito ao chamado, ao serviço que Ele tem, a missão que Ele tem para que você cumpra e viva nessa geração. Eu declaro essa verdade, te tirando do anonimato em nome de Jesus. Hoje você sai do anonimato em nome de Jesus. Hoje você sai. Hoje você sai. Hoje você sai.